Fala, ferrenhos, boa noite a todos. Eu sou o Neto, eu serei o apresentador do podcast de vocês, eu e o Gustavo. Estamos aqui como meros estagiários em defesa da liberdade e todo tipo de liberdade, porque aqui a gente não trabalha pela metade, certo, Gu? Certo, Irineu. E aqui nós temos o prazer de receber de forma exclusiva a maravilhosa, a Imperatriz de Erechim, Thailise Scheffer Camargo. E aí, Thailise, como é que você está? Nossa, depois desse Imperatriz de Erechim, o meu ego deu uma flutuada, hein? Tá tudo certo, Gustavo. Boa noite, Irineu. Boa noite. Ela se esqueceu de falar que ela também é nossa chefe, né? Olha, eu acho que chefe é uma palavra muito forte, né? Eu acho que nós trabalhamos juntos, todos. Não existe chefe. Talvez a chefe seja a Stephanie, né? Eu acho que é ela que manda em tudo e nós só baixamos a cabeça, trabalhamos e obedecemos. Thailise, que ela é coordenadora do Students for Liberty Brasil, ela também é diretora de conteúdo do Clube Damas de Ferro, é co-idealizadora do Núcleo de Formação Política da UJL, também ela é biodocente pela Prefeitura de Erechim e atualmente ela está finalizando sua graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Fronteira Sul, além de ser Imperatriz de Erechim nas horas vagas e a primeira pessoa a utilizar 25 horas por dia. Bem-vinda, Thailise. Pode começar. Vamos lá. Assim, eu conheço um pouco de vocês dois, das reuniões que a gente participa, mas eu acho que é uma pergunta que eu ia fazer inicialmente só para a Thailise, mas eu acho que o Gu pode acrescentar muito nesse sentido também, porque eu acho que a gente se encontrou por algum motivo. E eu gostaria de saber, obviamente a gente vai falar muito sobre o Damas, eu nem sei se eu estou queimando etapas, mas eu gostaria de saber de vocês dois, assim, como é que vocês entraram? Qual foi a história de vocês com o grupo em si? Eita, começou a parte da choradeira já no início, né? Normalmente nós choramos só no final, né? Enfim. Não, as polêmicas no final. Ah, bom, a polêmica é mais interessante, gosto também. Vamos lá. Eu entrei no Damas em outubro de 2020. Na época eu não era coordenadora do SFLB. Eu estava ainda conhecendo o meio liberal, eu acompanhava o Livres, acompanhava o Instituto Mises Brasil, acompanhava algumas figuras, como o professor Denis Xavier, enfim, acompanhava o trabalho, mas não fazia nada. Na realidade, eu utilizava meu blog para escrever algumas coisas do qual eu pensava e eu defendia, mas nada muito relevante. Até que eu recebi uma mensagem do Damas, me convidando para seguir a página e, se eu tivesse interesse, para me tornar membro do clube. Eu entrei no perfil, achei muito interessante, até porque o ponto principal que me chamou muita atenção no Damas foi ser um grupo voltado para mulheres, que não era um recorte de gênero. Eu acho que essa é a coisa mais interessante que nós conseguimos perceber dentro do Damas. Isso me chamou bastante atenção, e então eu preenchi o formulário para ser membro, que inclusive está lá na bio do Instagram do Damas. Quem tiver interesse, fica à vontade, será muito bem-vindo. Eu preenchi esse formulário. No mesmo dia, a Stephanie, que é a presidente e fundadora do Damas de Ferro, entrou em contato comigo. E nós começamos a conversar. Falamos de Ayn Rand, falamos do projeto Traduzindo a Liberdade, que na época ele estava iniciando, estava dando seus primeiros passos. Creio que 2 semanas, 3 depois que eu ingressei no Damas, a Esté me mandou uma mensagem dizendo: olha, eu quero muito criar um blog do Damas. O que tu acha de tu entrar para a gestão e tocar esse projeto? E eu disse, bora lá. Não faço nem ideia como é que se faz isso, na realidade. Eu vou ter que estudar tudo desde o começo, ver como é que funciona, para criar um blog, ver qual que é a melhor plataforma para a gente utilizar, ver como que a gente vai fazer, como é que vai ser cronograma, quem que vai escrever os textos, a gente vai deixar aberto ao público, vamos deixar apenas para os coordenadores da CFLB, vamos deixar apenas para os membros do Damas, e ali iniciou. Na época, quem me ajudava era a Lídia, que depois ela acabou se desligando do Damas por conta de demandas da universidade, e ela quer ser nutricionista, inclusive sigam ela, que ela faz um trabalho sensacional no Instagram, auxiliando as pessoas a ter uma vida mais saudável e mais tranquila, digamos assim.
E a gente acabou tocando o blog e desde então eu tô aí. Hoje eu acredito que eu não sou mais apenas a responsável pelo blog. Eu brinco bastante dentro da gestão que eu sou a pessoa coringa dentro do Damas. Então, se precisa de alguém para substituir a Esté em algum dia de debate, porque ela tem algum compromisso, eu tô lá. Se precisa de alguém para auxiliar a Dani nos eventos, eu também tô lá. Se precisa de alguém para auxiliar no podcast, eu também tô, e assim por diante. Eu faço de tudo um pouco dentro do Damas. E gosto muito. O meu objetivo, e eu sempre falo isso para a Esté, e espero que bastante patrocinadores estejam nos escutando, é um dia profissionalizar o Damas a tal ponto que nós consigamos apenas nos dedicar ao Dama de Ferro, né? Trabalhar literalmente pelo Damas. Vou até aqui anotar, faz tudo pelo Damas de Ferro, né? Na sua biografia. E você, Gu? Como é que você entrou no Damas? Cara, como eu entrei como membro foi uma questão, acho que simples, acho que já aconteceu com muita gente, que foi, eu estava andando no YouTube, provavelmente, ou no Instagram, quer dizer, né? Algum influencer postou alguma coisa que vai ter um evento com o Clube Damas de Ferro. Eu achei interessante, principalmente porque era com o professor Denis, se eu não me engano, foi o primeiro colóquio Damas de Ferro. E quando eu olhei essa postagem, eu fui lá no YouTube e dar uma olhada nesse evento, né? No final não consegui ver tudo, mas achei muita coisa interessante. Então, estava lá nas mensagens. Se você quiser fazer parte do Clube Damas de Ferro, e nós estamos traduzindo algumas obras, aí estava falando das obras de Isabel Peterson, que estava traduzindo no momento, e era algo que eu gostaria muito de saber, né, de conhecer essas autoras, porque em algumas páginas, principalmente o Student for Liberty, ele já fala que tem algumas mulheres que defendem a liberdade. Aí sempre cita a Ayn Rand, a Isabel Peterson e a Rose Rilderlane. Mas quando eu ia procurar, estava tudo em inglês. Só a Ayn Rand que tinha alguns livros em português. Então, eu pensei, por que não, né? Aí eu vou aproveitar e pegar e ler os livros que eu quero, para conhecer mais. Então, foi a partir desse evento, o primeiro colóquio do Damas de Ferro, que eu conheci. E Quando foi esse evento? Só para eu me localizar no tempo, mais ou menos. No final de janeiro deste ano. Final de janeiro desse ano, tá. Se eu não me engano, foi 28 e 29 ou 27 e 28. Uma coisa assim, mas foi ali por esses dias. E eu conheci, eu me inscrevi lá, né? Aí passou quase uma semana, ninguém fala nada, eu já tinha quase esquecido. Aí aparece lá a Stephanie. E aí, Gustavo, vi que você se interessou lá. Aí eu entrei no clube, né? Isso aí foi como membro. Agora, como parte da gestão, foi um negócio meio engraçado. E não recomendo a vocês fazerem isso em casa. Não recomenda, fechou. Bom, uma coisa que eu percebi das duas histórias é que a Stephanie é como se fosse uma caça-talentos aí. Meio que conseguiu observar em vocês dois duas boas possibilidades, duas boas pessoas que conseguiriam fazer o blog chegar no nível que a gente pretende que ele chegue. Então, tem que trazer a Stephanie aí também, qualquer hora, viu, Gu? Aí eu tava indo nas reuniões, normal, né? Eu gostava mais de ouvir, né? Porque eu tenho esse jeito um pouco mais introspectivo, e eu via mais, eu achava interessante, só que eu achei que aquilo que a gente estava fazendo lá poderia muito bem ser distribuído em outro tipo de plataforma. Em uma dessas plataformas que está muito alta hoje, é o podcast, né? Aí eu peguei e um dia eu falei, ô Stephanie, por que você não coloca isso no podcast? Essas partes, assim, pelo menos as iniciais das nossas discussões. E ela falou, interessante, pode ser. E por que você não ajuda nisso? Aí eu, ok, né? Tudo bem, eu tenho experiência né? Fazer, eu posso fazer assim, eu já vi alguns softwares assim, já conheço isso. Nunca tinha aberto um software. Nunca tinha visto nada sobre. Assim, eu consumia muito, assim, eu sabia que existia formas e sabia que não era tão difícil. Mas assim, aí eu falei, nossa, já tenho experiência nisso, já conheço muito. Ela falou, tá, quinta-feira, bora fazer uma reunião. E era o quê? Segunda, eu acho. Aí de segunda até quinta, eu fui procurar aprender a edição de áudio, de vídeo, etc. Nossa. E é isso aí.
Olha, eu te admiro muito, viu, cara? Porque eu sou assim, eu sou bem analógico, velho. Eu já tentei aprender várias vezes sobre edição, cara, comigo não dá. E aí você aprendeu tudo em 4 dias, velho? Tudo não, né? Se você for ver os primeiros episódios, não são essas coisas, mas aí a gente está melhorando ao longo do tempo. Olá, ferrinhos. Antes de seguir com o episódio, tenho que dar um recado rapidinho. Você já segue o Clube Damas de Ferro nas outras plataformas digitais? Siga C.Damas de Ferro em todas as redes sociais e considere fazer parte do clube. Temos reuniões semanais sobre obras de autoras liberais e muito mais. Tudo isso gratuitamente. Te espero lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro eu vou te perguntar como é que você se define no espectro político, até porque não tem como a gente fugir de política em si. E eu também queria saber, porque assim, eu não sei se é um preconceito meu, mas quando eu imagino o curso de Ciências Sociais, eu imagino um grupo de pessoas em si, tanto na docência quanto como alunos em si, como acadêmicos. Imagina uma galera que pensa bem diferente de você. Eu gostaria de saber, assim, como é que você lida tanto com essas questões dos professores quanto com os alunos. E se você puder contar um caso para mim aqui, mais por curiosidade, já passou por poucas e boas ou não? Essa é outra polêmica, vamos lá. Eu me considero liberal e eu só consigo falar da minha realidade, da universidade onde eu estudo e do mundo onde eu estou inserida. Até porque tem outras pessoas que cursam ciências sociais em outras instituições de ensino que são liberais e nunca tiveram nenhum problema. Então, é muito complexo generalizar, falar que todo cientista social liberal vai encontrar problemas. Talvez não. Eu encontrei bastante e eu vou contar para vocês. Quando eu conheci o liberalismo em 2019, eu não... Se eu falar para vocês que eu me afastei de muitas pessoas, eu vou estar mentindo. Mas o que acontece? A maioria dos meus professores, não todos, a maioria dos meus professores são socialistas, comunistas, sociais-democratas. Eu tenho 2 professores que são liberais. Então, eu acabo buscando sempre amparo nesses 2 professores. De colegas e amigos do meu curso, eu tenho 2 amigas que são liberais. Então, acaba que eu não estou sozinha. Mas no começo eu estava. Porque uma dessas minhas amigas, ela se identificava como social-democrata, agora que ela está conhecendo o liberalismo. E ela se identifica como liberal. E a outra, minha amiga, ela entrou na UFES ano passado. Então, ali 1 ano, eu acabei ficando sozinha, digamos assim. E não foi muito difícil, porque, como vocês já sabem, eu não sou muito sociável. Eu acabo escolhendo muito bem as pessoas que eu vou ter um vínculo de amizade, que eu vou ter contato. E essas pessoas, normalmente, é muito difícil eu achar aqui em Erechim. Não que o problema seja Erechim, mas eu não me sinto confortável em sair aqui, em ir para algum lugar, conhecer pessoas, socializar. Então acaba que meu vínculo de amigos aqui fica bem reduzido. A grande maioria dos meus amigos não estão aqui em Erechim. Eu tenho 4 amigos aqui em Erechim. 4 amigos. Então eu acabei ficando mais sozinha, o que foi muito bom, porque eu acabei me aproximando bastante de um dos meus professores, e ele praticamente me adotou dentro da universidade, e eu falo isso que ele deveria me adotar na vida também. Eu sou uma pessoa bem querida, inclusive fica aqui o pedido, se ele escutar esse podcast, ele sabe que é pra ele, que ele pode me adotar. Eu sou uma filha maravilhosa. Não pode falar o nome dele, pô? Eu não sei se eu posso. Eu posso? Acho que processo a gente não vai receber não, pô. Você tá falando só bem dele. Beleza, então... Não, inclusive ele já palestrou pro Damas, é o professor Gustavo Giora. Ele é o meu melhor exemplo de docente. Ele é uma pessoa extremamente íntegra, ele preza os valores dele, ele dá uma aula esplêndida. E detalhe, eu odiava ele no começo, porque ele era liberal.
Nós batíamos de frente um com o outro. Não, mas peraí, deixa eu entender. Incrível. Você odiava ele porque ele era liberal, então você não era liberal. Como é que é? Não. Eu era uma social-democrata quase socialista. Eu ficava ali nesse... Mas você começou a faculdade assim? Eu comecei a faculdade sem um posicionamento político claro. Uhum. Na época que eu comecei a faculdade foi um ano depois das eleições do Bolsonaro. Então eu acabei me afastando bastante do liberalismo por conta do liberalismo. A grande maioria dos liberais, isso é algo que eu sempre falo, se vocês escutarem os outros podcasts, eu sempre bato na tecla disso, que os liberais são um bando de cãozinho arrependido, que fizeram campanha pró-Bolsonaro, ajudaram a eleger o Bolsonaro, e agora ficam falando que eles nunca fizeram isso. Eu acho bonito os liberais que realmente admitem, olha, eu apoiei Bolsonaro porque eu achava que ele ia ter uma política econômica liberal, só que na realidade isso não foi, e hoje eu critico ele. Agora, aqueles liberais que falaram que não fizeram campanha política, cara, a história tá aí, as redes sociais, e enfim. Então, eu votei no Amoedo, pô. Para de passar vergonha. Eu votei no Amoedo. Eu anulei no segundo turno, com certeza. Isso foi bem mais bonito. Então, tipo, eu sabia que eu era contra o Bolsonaro, mas eu não tinha um posicionamento político claro. Quando tu entra na universidade, pelo menos aqui, o primeiro contato que tu tem sempre é com os socialistas, sempre. É o primeiro contato, porque é a massa da universidade. Ainda mais nos cursos de licenciatura, que todos os cursos de licenciatura são à noite, né? E os bacharéis são manhã e tarde. Então, todas as licenciaturas é tipo um antro de socialismo. E esse é o primeiro contato que tu tem. E eu não sou daqui, então é uma cidade nova, eu queria, sei lá, achar meu grupo de amigos. Durkheim me fala isso, inclusive, né? Que a gente sempre acaba evitando nos posicionar enquanto contrário à decisão da massa para não acabar não sendo excluído. Então foi mais ou menos isso que eu fiz. Mas eu também não conhecia o liberalismo. Eu só conhecia o liberalismo enquanto política econômica. Não conhecia o liberalismo enquanto ideologia em si. E eu fui conhecendo isso com este professor, que é o professor Gustavo, porque ele me deu teoria política 1 e 2, e é onde nós trabalhamos o liberalismo clássico e moderno, digamos assim, e através de um amigo que foi... Na realidade, ele revolucionou a minha vida. Inclusive, eu acho que eu posso falar o nome do meu amigo, porque ele é do Damas também, que é o Thiago. Ele me deu o Caminho da Servidão de Hayek. Nós brigamos, inclusive, por conta desse presente que ele me deu e por outras questões. Depois nós voltamos a nos falar. E eu acho que o conjunto dos dois, do Thiago e do professor Gustavo, foram que me apresentaram o liberalismo. O professor Gustavo, a partir de uma frase que ele citou da Ayn Rand, que é aquela famosa frase, né? A menor minoria da Terra é o indivíduo. E o Thiago me presenteando com o Caminho da Servidão de Hayek. Então, eu acho que é mais ou menos assim. E um caso, cara, eu tenho muitos casos para contar de retaliação dentro da universidade, tu pode até escolher. Eu quero saber o pior. Eu posso contar um agora e um no final, olha só. Pronto. Aí que é bom. 2 casos. Dá para contar tudo. A gente pode ficar todo o resto do podcast só falando de casos polêmicos do qual eu me envolvi. Vamos lá. Eu vou falar um que é bem polêmico. Esse foi bem polêmico. Depois eu conto um que foi o mais polêmico em questões psicológicas. Eu acho que esse acaba sendo mais pesado do que esse que eu vou contar agora. Mas, enfim. Eu já era liberal e eu assumi o diretório acadêmico da universidade. Porque ninguém queria. E todo mundo votou, me elegeram e tudo mais. Daí eu comecei a olhar o que tinha de errado. Puxei uma coisa aqui, arrumei uma coisa ali, e tava tudo bem. Até que eu fui orientada sobre o nome do diretório acadêmico. O nome do nosso diretório acadêmico era Lélia Gonzalez, que é uma antropóloga. Ela tem uma vertente de pesquisa mais socialista, marxista, mas não era essa a questão. A questão é que nós utilizávamos o nome dela dentro do diretório acadêmico, só que nós não poderíamos utilizar, por questões legais. Nós não podíamos utilizar esse nome sem autorização para que esse nome fosse utilizado para um diretório acadêmico. E daí eu falei com o pessoal do diretório, porque eu era presidente, mas tinha outras pessoas, e todo mundo concordou. Porque daí, agora eu não vou lembrar qual que foi o documento, mas eu encaminhei isso para todos os discentes. Mas enfim, eu disse, vamos tirar o nome
da antropóloga e vamos deixar diretório acadêmico de ciências sociais. Pronto. Ah, não, porque ela tá lendo Mises, então ela é nazista. Porque na mesma época eu tinha postado uma foto no Instagram da capa do livro As 6 Lições do Mises. Foi na mesma semana, por infelicidade do destino. Nossa, então eu era nazista porque eu tinha lido Mises. Eu era racista porque Lélia Gonzalez era uma antropóloga negra. Eu era... O que mais que eu era? Machista também, não pode se esquecer. Ah, né? machista também, eu era machista. Daí eu fui cancelada no Twitter, eu nem uso Twitter. Eu fui cancelada no Twitter por todos os meus veteranos, todos. Inclusive, agora eu vou falar uma coisa muito polêmica, que eu abri uma queixa no comitê de ética e até hoje eu não tive resposta. Porque eles me detonaram em redes sociais. Detonaram os meus amados veteranos, que hoje uma delas é mestranda na UFSC, outra é mestrando na UFPR. Olha só, mas a gente vai se encontrar porque essas são as minhas opções de mestrado também. Nós vamos nos encontrar num futuro não tão distante. Mas, enfim. Então, eu fui cancelada por essa galera e por mais algumas pessoas que se diziam minhas amigas. E eu disse, eu não vou me preocupar com isso. Dali 2 meses acabava o mandato do diretor acadêmico. Eu abri, e isso foi mais engraçado, porque daí a gente abre para eleição. E como estava tudo remoto, nós decidimos que, ao invés de abrir para eleição, como nós temos um número bem pequeno de alunos, creio que a gente está em 50, 60 alunos dentro de ciências sociais aqui na UFS Erechim, eu disse, vamos ver voluntário, né? Então vamos abrir voluntário, depois dentro cada um se organiza como vai fazer. Ninguém quis assumir. Ninguém. Hoje o nosso curso está sem diretor acadêmico. Eu manteria o diretor acadêmico se não fosse toda essa encheção de saco de me chamar de fascista, de nazista, de homofóbica, de racista, de machista, e em todos os istas eu era. Então, para não me incomodar e para ter uma boa saúde mental, eu acabei largando. Mas eu acho que esse é uma das coisas... Eu lembro que na época eu não estava no Damas ainda, mas eu mandei, eu acho que eu não tenho mais. Mas, não, eu tenho sim, tenho no Drive. Eu tenho todos os prints dos tweets dessa galera. Eu mandei todos pra Esté quando eu contei pra ela sobre isso. Ela deve ter também, todos. De toda a galera falando essas coisas. E como é que ficou a relação de vocês no final das contas? Eles começaram a te respeitar, simplesmente abriram mão de ter qualquer tipo de contato? Como é que foi pra você isso daí? Eu não faço ideia, porque daí a gente teve pandemia, então não tivemos mais aula remota. Eles não estavam na minha turma, né? Nenhuma dessas pessoas eram da minha turma, então eu também não tinha contato em aulas remotas com eles. Eu não tinha Twitter, eu só sabia disso porque eu recebia print de amigos que tinham Twitter. Eu nunca mais vi eles, então eu não faço ideia de como seria se a gente se reencontrasse. Mas eu sou uma pessoa extremamente educada e gentil, possivelmente eu iria cumprimentar eles, se eles fossem responder ou não, daí seria outras coisas, mas é uma coisa muito legal falar disso, é que essas pessoas que me cancelaram, elas eram queridinhas de um dos docentes da universidade, e em uma das disciplinas eu quase reprovei, porque um desses docentes me perseguiu, e foi muito engraçado. Mas, enfim, eu passei com média 7,5, se eu não me engano, eu fiquei 16 horas fazendo uma prova, para conseguir não pegar recuperação. Enfim, passei e hoje estou aí, firme e forte. E dando risada disso. Eu sou da política da agressão mesmo. Você já devia chegar no socão e dane-se, e depois a gente vê o resultado, tá ligado? Fala que foi legítima defesa. Sabe o quanto demora para ficar com as minhas unhas grandes e bonitas? Não. Mas você pode usar para dar uma furada no olho, sabe? Não, daí vai quebrar. Aquele leve tapa da mão invisível, né? Exatamente. Referências. Engraçado que logo você, que é liberal, que tomou a responsabilidade de trabalhar no diretório, arrumar a casa da universidade, e eles reclamando disso. E depois ninguém resolveu fazer nada. O mais engraçado é que, assim, aqui na universidade, eu falo sempre isso com meus professores, a única coisa que se presta é paralisação, greve, ocupação e manifestação. Trabalho, ninguém sabe o que é. Mas o resto, olha, são profissionais. Também, né? Não, sarau são... Mas o pior é que é muito legal, porque tem uma ilhazinha na universidade.
Quando voltar às aulas remotas, eu vou mandar uma foto pra vocês. Tem um campo abertão assim, e daí um lago, e no meio daquele lago tem uma ilhazinha. E uma pontezinha, coisa mais bonitinha, branca, pra te chegar na ilha. Cara, a coisa mais gostosa fazer um sarau. O problema é o tipo de sarau, né? Mas enfim, eu vou fazer um sarau liberal. Deixa pra mim. Aí ia ser maravilhoso, você pode contar com a gente. Boa, só vim pra Erechim, vamos fazer esse sarau liberal. Não, mas você sabe que o problema é que eu tenho amigos de esquerda e tal, e sinceramente, assim, eu não vejo gente melhor para lidar em rolê, assim. Eu acho que a pior coisa deles é a opinião política, mas, cara, como eles são bons de dar rolê, meu Deus do céu. Eles falam de poliamor, eles falam de signo, e a gente tá falando de taxa Selic, tá ligado? Isso que não atrai tanta atenção, sabe? Sabe, mano, a gente tem que botar um pouco mais de tesão nessas falas, entendeu? Vamos, sei lá, eles estão falando de trisal e a gente falando de, sei lá, Copom, sabe, mano? Tem sentido. Mas isso é uma observação minha, um desabafo. Não, eu só lembrei um pouco daquele gênio do marketing que falou que a gente tem que... Como é mesmo, Thailise? A gente tem que deixar as coisas mais sexys. Isso aí. Mas, Thailise, deixa eu te perguntar. Você falou que você quer dar aula em universidade, correto? Certo. Eu queria te perguntar, como é que vai ser esse caminho até a universidade? Qual seria a universidade que seria dos seus sonhos para dar aula? Qual seria a disciplina? E como é que você pretende lidar com eventuais discordâncias agora com colegas de trabalho, efetivamente? Bom, o caminho para mim chegar é bem difícil, na realidade. Na verdade, não é bem difícil. Eu estou exagerando, fazendo baita de um drama. Mas eu preciso me formar, que se tudo der certo, em dezembro de 2022 eu me formo. Após eu me formar, eu preciso fazer um mestrado. Daí, para mestrado, eu tenho algumas opções de universidade. A minha primeira opção é o UFMG, em Belo Horizonte, por ser o melhor mestrado em ciência política, e eu quero ciência política, então eu sempre vou buscar as melhores opções. Então, a minha primeira opção é o UFMG. Depois, eu tenho como opção a UFPR, no Paraná, porque o prédio de ciências sociais, o que estuda ciências sociais da UFPR, é algo que me chama atenção, as linhas de pesquisas. E, por último, a UFSC, em Florianópolis. A UFSC, ela não tem ciência política, porém, ela tem sociologia política, que é uma área que eu também trabalharia, e eu acho muito interessante a sociologia política. Mas essa seria a minha última opção. Isso em universidades federais, né? Daí, em universidades privadas, tem o mestrado acadêmico da FGV em Ciências Sociais, que eu acho magnífico. Porém, eu não tenho pretensão nenhuma de morar no Rio de Janeiro. E esse é o meu primeiro impedimento. Porque carioca é chato pra caralho, né? Não só por isso, né? Eu acho que a gente tem que defender o separativismo do Rio de Janeiro e deixar lá só um único país chamado Rio de Janeiro e o restante do Brasil é o restante do Brasil. Mas, enfim. Mas valeu a pena. Depois eu tenho como opção a USP, a Mackenzie. E a USP é uma opção que eu também teria. Só que as linhas de pesquisa da USP não são muito agradáveis sobre o que eu quero seguir. Então... Você fala agradáveis, como assim? É porque, assim, cada mestrado tem várias linhas de pesquisa, certo? Mestrado em ciência política, vamos estudar os clássicos, vamos estudar os modernos, vamos estudar discurso político, vamos estudar democracia, vamos estudar eleição. Enfim, essas coisas. Na USP, não tem nenhuma linha de pesquisa que me agrade. Entende? Não tem nenhuma linha de pesquisa que eu diga, olha, eu quero seguir essa linha de pesquisa. Outra coisa, não tem professores do qual eu gostaria que eles me orientassem, que também é um problema. E daí, essa questão teria bastante na UFMG, né? Eu tenho 3 professores que eu admiro bastante, infelizmente só um deles está no mestrado. Mas, enfim. Depois do mestrado, eu teria que ir para o doutorado. Daí, o doutorado eu não tenho pretensão de fazer no Brasil. Eu gostaria de fazer fora do Brasil. Talvez Coimbra, que, querendo ou não, Coimbra é a melhor instituição do mundo. Claro, essa é a minha opinião, tá? Não que isso seja uma opinião real. Mas é a melhor instituição do mundo para ciências sociais. Tendo como segunda opção a Universidade Livre de Amsterdã, que é a segunda melhor do mundo.
E eu tenho olhado algumas universidades da Itália. A Itália me chama muito a atenção porque os projetos, o doutorado em si, não só o doutorado como o mestrado, tu não precisa fazer projeto de pesquisa. Eles analisam o teu histórico. E eu gosto muito disso, tanto que para mim a coisa mais importante dentro da graduação é o histórico. Eu não aceito ter nota ruim, eu não aceito, em questões de número, ter menos do que a melhor. Eu tenho que ser a melhor em questões de números, porque, querendo ou não, nota não quer dizer nada no mercado de trabalho. Concordo. Mas semana passada eu passei em primeiro lugar num edital por conta das minhas notas. Então, nota importa sim, dependendo a área que tu quer seguir, dependendo do que tu busca dentro da graduação. Então, para mim, as notas são muito importantes, então eu estou olhando as universidades da Itália por essas questões, e eu descobri isso faz pouco tempo, eu não sabia que a Itália trabalhava dessa forma. Daí, depois disso, vem o maior problema, né, o maior dilema. Vou dar aula onde? Vou tentar uma universidade privada? Querendo ou não, se eu for analisar isso com os meus valores, seria algo mais próximo, mas qual universidade privada? Talvez a única opção que eu veja hoje, que eu gostaria de dar aula, seria a FGV, mas aí entramos no mesmo dilema, Rio de Janeiro. Depois disso, se eu pudesse escolher entre universidades federais para dar aula, eu escolheria, sem sombra de dúvidas, ou a UFMG ou a USP, porque eu acho que a USP precisa de umas linhas de pesquisas, de umas análises um pouco diferentes do que eles vêm trabalhando nos últimos anos. Menos coletivistas, é isso? Não necessariamente coletivistas, mas eu acho que nós precisamos olhar o que a sociedade tem de problema, afinal, a pesquisa científica, né, o trabalho das pessoas que estão inseridas nas universidades federais seria prestar um serviço à sociedade, já que é a sociedade que banca a Universidade Federal. Então, nós precisamos olhar para a sociedade e ver os problemas reais que existem na sociedade e debater sobre eles e buscar estudos sobre esses problemas reais. E para você, quais seriam esses problemas? Nossa, 1000 problemas reais. Vamos começar por um tema que eu gosto bastante, né? Discurso político. Gente, o discurso político, como ele é em si, né? O carisma que ele carrega, daí vocês lembrem de Weber, a personificação que ele carrega, a teatralidade que ele carrega, depois ele vai para a mídia, no qual tem uma super manipulação, porque querendo ou não, vocês gostando ou não, a mídia manipula a informação, ela não te entrega uma mentira, mas ela modifica palavras na hora da sua interpretação e tu tem que ser uma pessoa muito estética para buscar esse tipo de notícia, para conseguir filtrar isso. Daí tem mais isso, e daí chega lá no tiozinho do WhatsApp, entende? Então, esse é um problema, e esse problema, mas o que tu quer saber do tiozinho do WhatsApp? E eu não tô falando só do tiozinho do WhatsApp dos bolsonaristas, não, porque os petistas, vamos utilizar esses dois extremos, são exatamente iguais, né? Um fala que o Bolsonaro quer matar todos os gays, e o outro fala que os petistas vão dar mamadeira de piroca na universidade. Então, é a mesma coisa, só que com discursos diferentes. E daí os liberais ficam no meio pensando, poxa vida, é sério. Tem gente que não tem emprego, tem gente que está passando fome, tem gente que não tem onde dormir. Saneamento básico agora que foi aprovado, né? As questões que vão modificar isso, mas mais de 50% da população do Brasil não tem saneamento básico. As crianças, eu não sei como é que está no estado de vocês, mas aqui no Rio Grande do Sul a evasão escolar no ensino médio está cada vez maior. Como que nós vamos colocar as crianças dentro da escola? Vamos estudar marxismo crítico, que é o que hoje tem? Isso está aprendendo a criança dentro da escola? Óbvio que não. Então vamos pensar nessas possibilidades, vamos formar pessoas para o mundo real. Mas eu não queria, a gente não pode defender o capitalismo.
Cara, não é questão de defender ou não o capitalismo, ser liberal, ser socialista. Acontece que nós vivemos no capitalismo. E contra o capitalismo nesse determinado momento não tá dando certo. Olha como é que nós temos hoje a sociedade. E me desculpa a palavra, não sei se pode falar palavrão, mas a gente tá numa bosta. Essa é a realidade que a gente vive hoje, uma bosta, uma porcaria, em todos os sentidos. Então tem muitos problemas para analisar, muitos problemas. E daí as pessoas vão lá e me escrevem um livro sobre marxismo, sobre Gramsci. Ah, cara, por favor, sabe, a sociedade tá te pagando para te dar aula numa universidade e tu vai me pesquisar Gramsci. Ah, não. E eu, assim, ó, podem me julgar, podem me chamar de intolerante. Eu acho isso, no mínimo, um absurdo. No mínimo, um absurdo. Eu pago imposto pro cara estudar Gramsci. Sério. E não vamos falar só Gramsci, cara. Se o cara fosse, sei lá, pensar em outro nome, se fosse estudar só Weber. Cara, tu tá numa universidade federal, se tu quer estudar Weber, tu paga com o teu dinheiro o teu estudo. Quando tu tá numa universidade federal, tu tá ali pra resolver os problemas da sociedade. E eu sou muito intolerante nisso. E eu acho que as universidades federais não resolvem. Ah, mas as universidades federais são responsáveis por 95% das pesquisas científicas no Brasil. Daí tu pega esses 95%, quanto tem relevância para a sociedade? Se a gente achar 15%, estamos no lucro. E esses 15%, a grande maioria não deve ser nem da área das humanas. Então, é um super problema. A gente tem muitos problemas e a Universidade Federal é um grande problema também que a gente precisaria estudar. E olha aí, poderiam estar pagos para resolver os problemas da própria Universidade Federal. E nem isso eles têm capacidade. Eu ia falar, Thailise, que essa questão do número de pesquisas que as pessoas ficam levantando lá, não sei quantos % das pesquisas são feitas nas universidades federais, ou algo assim, vou dizer que não é exclusividade das áreas humanas, não, que nas áreas das ciências agrárias, das ciências biológicas, das exatas também tem parece que há um tipo de inflação de pesquisas, um tipo de inflação das pesquisas que, quanto maior o número de pesquisas, menos relevante elas são para a sociedade. Então, não, é exatamente isso, é em todas as áreas. É um pensamento que foi enraizado na cabeça não só do estudante, mas do professor, porque o professor tem o mesmo pensamento. E eu não sei qual que é o problema. Eles olham, e aí que eu digo, olha só a manipulação da mídia, né? Sai a mídia com uma notícia, 95% das pesquisas brasileiras são das universidades. Tá, e que tipo de pesquisa? Você foi olhar? Qual que é a relevância desse tipo de pesquisa? Tu foi atrás? Então, assim, se tu não foi atrás, se tu não tem um argumento sólido para me falar sobre isso, para mim é só tua opinião, não é um argumento. Nós não estamos falando de dados, não estamos falando de fatos. Mas é claro, nós aqui somos céticos a isso. A grande maioria da população, a grande maioria dos estudantes, e eu sempre falo isso para a Esté, os nossos estudantes, nós mediamos ele muito baixo. O nosso estudante médio, ele é medíocre. Ele é muito ruim. É muito ruim. Tu não precisa ser muito mais que o médio para se destacar. Tu não precisa ser muito mais. Se tu for um ponto acima do médio, tu é o cara em qualquer área que tu vai estar. No Brasil, claro, né? Daí se tu vai para fora, no exterior, porque aqui dentro tu é o cara, tu percebe que onde tu foi, tu é medíocre. Então, todas essas questões acabam influenciando e, como tu disse, não apenas nas ciências sociais, né, mas em todas as áreas, acabam influenciando no contexto que hoje nós estamos inseridos na sociedade. E, enfim, nós ficaríamos aqui 4 horas só debatendo sobre isso, porque é algo com muitos problemas. Se vocês quiserem saber mais sobre a educação, os problemas dela no Brasil e como ela como mercadoria seria muito melhor, então assista o episódio 13 do nosso podcast, só fazendo um jabazinho. Boa. Certíssimo. Agora eu vou aproveitar e perguntar para vocês dois, vocês que estão em universidades públicas, eu queria perguntar para vocês, existe função para a universidade pública? Como é que a gente pode resolver para melhorar ela? Qual seria o limite da educação pública? Existe um limite? Não deveria existir limite? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que, olha, no estado que a gente está das coisas,
precisaríamos explodir tudo e começar tudo de novo. Eu não sei se tem solução. Tô sentindo uma vibe meio anarcocapitalista, pelo amor de Deus. Cara, o pior é que não é. Eu acho que tem que existir a educação pública. O problema é quem que vai gerir a educação pública. Porque a educação pública, ela não precisa ser estatal. E isso é algo que as pessoas não conseguem compreender. A gente não precisa deixar isso nas mãos do Estado, até porque todo mundo sabe que o Estado é incompetente. O Estado não vai conseguir entregar nada de qualidade. E isso a história demonstra. A história mostra que o Estado é incapaz. Então, por que nós não trabalhamos com educação pública sem ser estatal? Por que nós não entregamos a educação pública para que as empresas analisem a melhor forma de funcionar? E uma coisa muito importante que eu acho que resolveria pelo menos 75% dos problemas de toda a educação pública brasileira: acabar com a estabilidade do funcionário público. Cara, quando tem competição, tudo melhora. Agora, eu já tive professor que num semestre inteiro foi dar 3 aulas. 3 aulas. Eu já trabalhei com um professor que colocava um atestado atrás do outro para ficar viajando. Eu já trabalhei com um professor que pegava atestado falando que estava com depressão enquanto estava fazendo cirurgia plástica. Então, assim, retira a estabilidade do funcionário público. Eu sou totalmente contra. Nossa, e cada vez que eu participo de reunião na escola onde eu trabalho, eu levo chicotada por conta disso. E eu vou manter. Eu sou contra a estabilidade do funcionário público. Não deveria existir. Deveria existir competição. Porque quando se tem competição, quando a pessoa sente que ela vai perder algo, ela dá resultado melhor. E olha, vamos utilizar um exemplo bem didático, né? Já que eu faço licenciatura. Vocês, meninos, quando vocês querem conquistar alguém, vocês não se dedicam ao máximo para conquistar aquela pessoa? Eu só sempre choro, né? Porque eu sei que não vai dar. Se eu faria de tudo para conquistar alguém, faria, velho. Faria, se eu achasse que valesse a pena e tal, acho que sim. Exatamente, cara. Se você achasse que valesse a pena, você ia fazer de tudo para conquistar aquela pessoa. Agora, vamos levar isso para o mundo, né, do trabalho. Se você quer muito uma vaga, você não vai se dedicar ao máximo para chegar naquele patamar, naquela vaga? Todo mundo sabe que o indivíduo ele é movido a benefício, a recompensa. Agora, se o cara não precisa mexer um dedo para ganhar nada, o que ele vai fazer? Por que ele vai se esforçar? Não vai. Cara, tu pode entrar em qualquer escola. Caminha nos corredores. Pelo menos 2 professores no celular, enquanto os estudantes, sei lá, estão fazendo desenho, tu vai encontrar. No mínimo, 2. E não vem me falar que os professores que dão aula não doutrinam, porque o professor doutrina sim. Nós liberais doutrinamos as pessoas que nós conversamos para o liberalismo, o marxista doutrina para o marxismo, o socialismo para o socialismo e assim sucessivamente. Então, não vem me falar que doutrinação não existe, que para mim isso também não cola. Acima de cargos somos pessoas, né? Então a gente vai acabar expondo aquilo que a gente pensa com os nossos vieses. Eu acho que isso é normal. Eu acho que Exato. Só não pode passar do limite, né? Exato. E dar aula com a camiseta do PT, com a camiseta do Bolsonaro, falar viva mito, fazer arminha, esse tipo de coisa, Lula livre. Mas e você, Gu? Para você, qual que é o limite da educação em si? Existe um limite? Tem que existir um limite? Para mim, o limite da educação é o aprendizado. Mas se você quer dizer o limite da educação pública, seria aquele que instigue e funcione com os incentivos corretos. É muito com o que a Thalise falou. Ela falou que poderia ser pública, mas não precisa ser estatal, porque ele trabalha com os incentivos que são errados, que incentivam mais com que as pessoas não trabalhem do que trabalhem. Incentiva que os professores doutrinem mais do que eles passem conteúdo que vai fazer com que o aluno vá transcender esse conteúdo e o conhecimento que o aluno vai ter. Então, para mim, o limite são os incentivos que os professores têm. Agora eu vou perguntar um negócio para a Thalise, que ela fala muito sobre a questão da educação, ela quer dar aula e citou agora a questão da doutrinação.
Tá, eu queria saber de você, assim, claro, eu trouxe a minha opinião, o que eu acredito, os motivos pelos quais as pessoas doutrinam umas às outras, mas eu queria saber de você. Realmente é essa teoria da conspiração absurda que os professores se organizam em assembleias comunistas para dizer como vai ser a educação, como a gente tem que pegar desde a criancinha lá de baixo até o cara do ensino médio? Como é que funciona essa história? Por que eles fazem isso? Porque a gente sabe que acontece. Mas fala um pouquinho para mim isso daí, por favor. Cara, eu tô abrindo aqui um negócio que é público, vocês podem olhar, tá? Mas eu vou dividir com vocês o SINDUFS, que é o Sindicato Trabalhista da Universidade Federal da Fronteira Sul, tá? Já trabalhei com ele, sim. Quem quiser pesquisar, é @SINDUFFS, tá? É o sindicato. Daí você pega a primeira publicação. A semana do dia 18 de outubro, decisiva para entregar a PEC 32. Com uma pessoa com um megafone, assim, falando, né? Que essa questão da PEC 32 é algo que eles estão batendo bastante por conta da reforma administrativa, nananana, enfim. Tá? Depois, Dia do Professor, com a foto do Paulo Freire. Assembleia Geral dos Docentes, tá? Informes, olha o que vai ser tratado. Informes, assessoria jurídica, votação da nomeação dos reitores no STF, votação do parecer da Comissão para Análise de Prestação de Contas, eleição de delegados. Em nenhum momento eu vi o SINDUFS debater algo que realmente fosse importante. Cara, eles estavam debatendo. Teve um professor aqui na universidade que ele foi demitido por N questões e eles entraram na justiça falando que a decisão de demitir ele, e é muito difícil demitir um funcionário público, então vocês imaginam a gravidade do que aconteceu, era racismo, porque o professor era negro. Cara, lembrem do professor que eu falei que foi 3 vezes no semestre da aula? É o mesmo professor. Tá? Então o cara, assim, ele é inteligente, ele é um crânio, mas infelizmente ele não estava cumprindo com a obrigação dele, ele não estava cumprindo com o contrato. Não gosta de trabalhar, né? Ele não trabalha com os incentivos certos. Enfim, e cara, tipo, utilizam um problema social gravíssimo, porque o racismo existe, o racismo é algo extremamente violento para justificar a incompetência. Antes de entrar nos temas mais polêmicos, Thay, você pode explicar, afinal, quais são esses conhecimentos que a gente se estuda nas ciências sociais? Porque a gente ouve muito, você faz ciências sociais? Beleza. A gente pensa, nossa, tá desempregado, né? Mas, finalmente, o que a gente estuda nas ciências sociais? Eu já ouvi falar que são 3 tipos de conhecimentos, 3 áreas mais amplas que a gente estuda lá. E acho que quais são as armas, ou quais são os instrumentos que nós podemos utilizar para entender o mundo e as relações sociais? Eu acho que tu já começou com uma pergunta bem polêmica, porque quando nós falamos de ciências sociais, todo mundo pensa em coletivismo, sempre, porque vem o que na cabeça? Vem Karl Marx, vem Hegel, vem Durkheim, vem Rousseau, então sempre vem esse tipo de conteúdo na tua cabeça. Agora, olha só, eu imaginei que você fosse fazer essa pergunta, então eu já fiz uma breve pesquisa. Se nós jogarmos isso no Google, tá? No Google, todo mundo que busca algo, a primeira coisa que tu vai pesquisar é no Google e a primeira coisa que tu vai olhar é sempre o primeiro site relacionado, sempre. Se nós fizermos isso, e vocês podem testar isso agora, e colocar o que se estuda nas ciências sociais, o Google responde o seguinte: as ciências sociais é um campo de estudos e um ramo das ciências distinto das humanidades, que estuda os aspectos sociais do mundo humano, ou seja,
a vida social de indivíduos e grupos humanos. Então, as ciências sociais, a primeira coisa que nós precisamos romper, né, quebrar esse paradigma, quebrar essa imagem que se coloca em cima das ciências sociais por conta de alguns autores que nós estudamos dentro das ciências sociais, e o Marx é um desses autores, é que ela é uma área coletivista. Não. Assim como todos os ramos da ciência, existem áreas e áreas. Então, nós temos autores que têm abordagem coletivistas e nós temos autores com abordagens individualista. Isso nas 3 áreas. Daí tu me perguntou quais são as 3 áreas, né? As ciências sociais ela é dividida em ciência política, sociologia e antropologia. Fora a licenciatura, que daí tem uma 4ª área, que é a área da educação. Que, se tu for olhar de forma prática, ela já adentra diretamente para a sociologia, porque tu vai dar aula de sociologia para o ensino médio. Quando tu faz graduação em ciências sociais, se no caso é licenciatura e não bacharel, que é o meu caso, né? Eu faço licenciatura em ciências sociais, então eu estou me formando para ser professora de sociologia do ensino médio, que não é meu objetivo é ir direto para o mestrado. Mas, falando dos ramos, a ciência política, nós começamos desde o início tratando sobre instituições. Então, todas as instituições, Estado, instituição, sociedade, a estrutura da sociedade, a vida social, os indivíduos. Então, nós passamos desde Platão, Aristóteles, até o que é hoje comentado na política, eleições, pesquisas eleitorais, discursos políticos, enfim. Então, o ramo da ciência política é o ramo da ciência, fora a parte teórica, né, a teoria da política. Também trabalhamos a realpolitik, que eles chamam, né, que é a política da vida real, digamos assim. A sociologia é a sociologia, né, é o que nós conhecemos desde sempre no ensino médio, e daí sim, vamos estudar Marx, vamos estudar Durkheim, vamos estudar Weber. Inclusive, Weber é um individualista. Isso é uma coisa minhas influências máximas, Marx e Engels, né? Essas influências máximas. Seu comunista ainda não teve coragem de falar isso para nós, que você ama o comunismo e leva isso para a sua vida, Gustavo. Mas, enfim, eu vou respeitar o seu tempo. Brincadeira. Gente, não acreditem nisso, pelo amor de Deus. Enfim, daí a sociologia é isso, né? Um estudo mais das relações sociais, algo mais subjetivo, digamos assim. Não que perca a objetividade, tudo depende da linha de pesquisa que você vai seguir. Mas, em tese, seria algo mais subjetivo, né? Das próprias relações, por exemplo, a relação entre os estudantes de uma universidade e o curso que eles escolheram. Então, é mais ou menos nesse estilo. E a antropologia é a minha maior decepção nas ciências sociais. A antropologia clássica, que estuda novos povos, novas sociedades, novas organizações sociais, é tão lindo, mas ela é etnocêntrica, né? Então ela é cancelada. E ela não é mais utilizada hoje, ela é utilizada apenas como base teórica. A antropologia moderna e contemporânea, eu vou roubar uma frase de uma professora muito querida minha, que é que a antropologia ela seguiu um caminho esquizofrênico. É impossível estudar antropologia hoje. E a antropologia ela deveria estudar exatamente essas organizações que fogem do Ocidente, mas também ela poderia estudar as organizações que estão aqui. Por exemplo, Gilberto Velho, ele estuda a classe média do Rio de Janeiro. Esse é o objeto de pesquisa dele. Ele estuda as relações, ele acompanha festa, ele faz trabalho etnográfico em festas da classe média para compreender como que existem essas relações internas e subjetivas e ao mesmo tempo objetivas, e que isso tudo acaba tendo reflexo em outras questões, por exemplo, mundo do trabalho, enfim, essas coisas. Mas a antropologia como um todo, hoje achar outro Gilberto Velho é muito raro, são poucos que tem, e ela está caminhando para um destino que eu não sei. Eu acreditava que a antropologia era o futuro das ciências sociais, hoje eu acredito que ela é quase a destruição das ciências sociais.
Mas, creio eu que seja isso. Eu queria saber que fenômeno é esse, né? Porque quando a gente olha para trás, quando a gente olha para essas, tanto para as ciências sociais, tanto para essa questão da filosofia, quando a gente olha para as ciências humanas, a gente olha para Bacon, para Locke, para Kant, para esses autores iluministas, a gente vê um grande racionalismo, um grande realismo desses autores, o que não tem nada a ver com essa antirracionalidade, esse antirrealismo que a gente está vendo atualmente, né? Porque a gente vê, você mesmo falou de Gramsci, que fica o tempo todo batendo, Paulo Freire, o tempo todo batendo. Como que a gente passou desses autores, grandes autores individualistas, que estudavam a sociedade, Weber, etc., de uma percepção mais individualista, como a gente passou para isso que a gente está vivendo agora? E por que é culpa do Rousseau? Cara, eu acho a maior injustiça falar que isso é culpa do Rousseau. Eu acho a maior injustiça, coitado. Mas, enfim. Eu vou utilizar o argumento de Rose Wilder Lane, afinal, como uma boa dama de ferro, digamos assim, né? Utilizar uma das autoras que nós lemos, debatemos e traduzimos dentro do Damas. Então, eu vou utilizar o argumento dela. Acontece que o indivíduo, ele tem tanto medo da responsabilidade que ele precisa achar algo para ser responsável pelas suas escolhas. Então, é mais ou menos isso que acontece. Nós nascemos todos livres e como a gente não quer ser responsável, nós criamos o Estado, que vai ser responsável pelas nossas escolhas. Porque nós não queremos ser responsáveis. Por que eu vou ser responsável? Então deixa o Estado escolher por mim. Deixa o Estado definir como que vai ser minha vida. E daí hoje nós estamos nisso. E isso, a sociedade, ela é transformada, eu acredito que isso é uma transformação, né? A sociedade ela é transformada através do meio intelectual. Então, esse medo da responsabilidade, ele vem do meio social em conjunto com a sociedade. E essa revolução, digamos assim, de pensamento, porque ela não evolui, né, ela só se transforma, ela vem desse comportamento, dessa ideia, desse medo da responsabilidade, desse medo de liberdade. E Rose Wilder Lane utiliza a própria Bíblia para explicar isso, né? Onde Jesus sempre falava que nós éramos livres, que nós tínhamos só que ser responsáveis pelas nossas escolhas e pelas nossas consequências. Mas ninguém queria ser responsável. Então as pessoas iam contra o que Jesus estava pregando. E acabava que acontecia diferentes fenômenos nesse meio tempo. Então ela utiliza esse argumento. E esses fenômenos sempre prejudicavam quem ia contra as palavras de Jesus. Então, eu vejo isso muito dessa forma. E eu acredito que a tendência hoje... Eu não sou muito otimista, na realidade eu acho que eu sou bem pessimista em todos os aspectos da minha vida. Eu sempre espero algo muito ruim para mim me surpreender depois. Eu acho que a tendência é que piore. Vamos olhar o Brasil. O primeiro nome que eu conheci dentro da universidade foi Márcia Tiburi. Eu passei 2 semestres estudando só coletivismo. Eu fui conhecer individualismo da metade do 2º semestre para o 3º semestre. Então, eu vou ser professora. Vocês imaginam se eu não tivesse conhecido o liberalismo? O que eu ia passar para os meus alunos em sala de aula? Coletivismo. E assim sucessivamente. Então, eu não tenho muita esperança na sociedade. Não tenho mesmo muita esperança na sociedade. Tenho uma esperança muito menor no meio intelectual, porque eu acredito que o meio intelectual é o meio mais desonesto que nós temos no mundo. Eles são extremamente desonestos e alguns dissimulados. Por que desonestos? Só por curiosidade, por que desonestos? Porque eles corrompem a história. Eles corrompem a história. Vamos utilizar o capitalismo como exemplo. O capitalismo é algo muito ruim. Cara, o capitalismo melhorou significativamente a vida em todo mundo. Em todo mundo. E daí vem o cara e me diz que a pobreza é culpa do capitalismo.
Cara, há 100 anos atrás, nós tínhamos 80% do mundo pobre. Hoje, esse número é ao contrário. O capitalismo é falho? Óbvio que é. Todo mundo é. A única pessoa perfeita que veio ao mundo foi Jesus. A única pessoa. O resto é todo mundo falho. E o sistema é feito por pessoas. Ele vai ser falho. A tecnologia é feita por pessoas. Vai ser falho. E assim sucessivamente. Onde tem dedo humano, vai ter falha. Agora, uma coisa é ter falha. Outra coisa é ser hipócrita. Falar que algo é ruim, sendo que a história demonstra que algo é bom. O interessante é que quando a pessoa fala isso, normalmente ela está utilizando o celular, que foi feita por uma empresa capitalista. Real. Utilizando da internet, que também é um provedor, provavelmente, de uma empresa capitalista. E utilizando redes sociais, que também foram feitas por empresas capitalistas. Exatamente. Então, como dizia a Mises, né, o anticapitalismo só sobrevive por conta do próprio capitalismo. Mas vocês acham que isso é pensado? Porque do jeito que fala, para mim, parece muito óbvio. Fato isso que vocês falaram, para mim parece muito óbvio. E, teoricamente, para essas pessoas também deveria parecer. Por isso que eu pergunto para vocês, é ignorância ou é de fato? As pessoas realmente creem, realmente sabem que talvez estejam erradas, mas não querem abrir mão. Por quê? É ignorância ou não? Não, eu acho que é desonestidade. Eu não acredito que é ignorância. Então você acha que essas pessoas estão plenamente cientes do que elas estão fazendo ali? É isso? Uhum. Cada caso é um caso, né? Nós não podemos generalizar. Somente a Imperatriz Salise, que ela tem poder para tudo. Mas existe o caso da pessoa que é ignorante, seria o senso comum, que ela, na verdade, não se interessa por política, não se interessa por filosofia, mas ela consome a TV e as mídias sociais, etc. E constantemente bombardeado para ela que capitalismo é ruim, ganhar dinheiro é ruim. Então, ela meio que fica no seu subconsciente aquilo de que isso é ruim. Então, normalmente ela não fica pensando sobre isso, mas quando alguém pergunta sobre isso, ela reproduz esse discurso. Claro que eu não acredito que as pessoas são tão facilmente manipuláveis, mas quando as pessoas não buscam conhecimento, ela só vai reproduzir o que é mais fácil para ela. E também tem aquelas que são realmente manipuladores, são aqueles que são desonestos, que simplesmente, quando vem que sua ideologia foi quebrada pela realidade, ela vai buscar o antirrealismo. Tá, mas aonde essas pessoas querem chegar? Se elas têm plena ciência disso, onde que elas querem chegar? Qual que é o objetivo? Implantar o comunismo no Brasil? Qual que é? Não, isso eu acho que é impossível, implantar o comunismo. Mas tu deixar um Estado tão forte para intervir na sociedade, e é exatamente isso que eles pedem, né? Se tu for analisar o discurso, é exatamente isso que eles buscam. Cara, eu acho que esse é o objetivo. Diminuir a autonomia do indivíduo, que automaticamente reduz a iniciativa privada, e isso acaba aumentando o poder e o controle do Estado. Mas, claro, isso é minha opinião pessoal, e eu não tenho nenhum estudo para falar isso. É só o que eu acho, através das coisas que eu observo. Eu gosto de observar bastante. Então, eu tenho esse pensamento. Pode ser que daqui para frente, viva o liberalismo, né? Eu mude de opinião, e se isso um dia acontecer, eu vou comunicar. Mas eu acredito que até hoje essa é a minha opinião, isso que eu consigo acreditar, digamos assim. Você já ficou tentada a mudar de opinião para se adequar, ou simplesmente porque estava pensando que talvez não fosse o certo? Alguma vez você já pensou em mudar de opinião, mas falou, de repente eu estou errada? Depois que eu conheci o liberalismo, eu mudei muitas vezes de opinião, inclusive de opiniões liberais. Eu era uma pessoa que concordava muito com Ayn Rand. Hoje eu discordo com quase toda a filosofia dela. Então, eu defendo que a gente deve mudar de opinião, nós devemos evoluir, nós devemos nos desenvolver. Agora, corromper a minha base e os meus valores para agradar alguém ou para agradar um grupo, não. No próprio Damas, muitas vezes nós temos opiniões divergentes nos encontros, e você pode escutar os próprios episódios anteriores do podcast, vocês vão perceber isso, e nunca ninguém mudou de opinião para agradar o outro.
dentro do Damas. E tem um autor, agora eu não vou lembrar qual que foi, e desculpa, porque eu sei que ele é um autor muito, muito bem visto no Brasil, que ele diz que nós precisamos educar as pessoas no amor à liberdade alheia. Se vocês sabem quem é, me digam porque eu esqueci. Acho que eu acho que é pior, eu acho, não é? Eu acho que não. Não? Eu acho que é algum abolicionista, se eu não me engano. É, exatamente. Não sei se é Joaquim Nabuco, acho que é. Eu acho que é Nabuco também, mas não tenho certeza. Mas, enfim, eu acho que é exatamente isso. Ele fala literalmente dos filhos, se eu não me engano. Mas nós, enquanto pessoas, precisamos amar a liberdade do outro. Porque a nossa, nós já nascemos amando. Mas é a do outro. Nós não respeitamos a opinião do outro. Nós somos intolerantes. Nós precisamos ser tolerantes. Entender que a visão de mundo do outro não diz respeito à minha. E eu preciso respeitar ele e tolerar, em último caso, digamos assim, a opinião dele. Isso não quer dizer que tu precisa ter ele na tua vida, no teu círculo de amigos, ou que tu precisa casar com ele se ele tem opinião divergente da tua. Não. Isso quer dizer que você precisa respeitar ele enquanto indivíduo. Ele tem a opinião dele, nós temos a nossa. E isso vale... Olha, um exemplo bem bom disso é time de futebol. Eu sou colorada. Qual que é teu time, Irineu? Eu sou corintiano, felizmente, quer dizer, infelizmente. Infelizmente, tu não tem time, então descarta. Gustavo, qual que é teu time? Bahia. Bicampeão brasileiro. Bahia, a gente pode até conversar. Tipo, é mais ou menos isso, entende? Eu acho que o teu não é time, né, Irineu? Mas enfim, eu acho que o Corinthians e o Bahia, que é um grande time, o Bahia é um grande time, são, sei lá, enfeites no mundo do futebol. Mas o meu Inter, cara, meu Inter é a coroa. E vocês devem pensar praticamente a mesma coisa. E tudo bem, nós vamos debochar um da cara do outro, mas nós vamos tolerar que nós temos times diferentes. Então, é exatamente isso. E isso vale para todas as opiniões. Aproveitando que eu ia falar senhora, né? Aproveitando que você estava falando sobre essa questão da liberdade, eu queria te perguntar, antes da gente entrar no link, que o meu chefe Gustavo provavelmente deve estar pensando na mesma coisa que eu, a gente vai falar sobre a liberdade de expressão, mas eu queria te perguntar, então não existe limite para a liberdade? Para você, porque assim, a liberdade é um conceito muito subjetivo. Eu sei que o pessoal fala sobre liberdade, eu sei que o Bolsonaro fala sobre liberdade, eu sei também que teve até mas eu também acho que é mais ou menos, mas eu fiquei sabendo de um caso, inclusive aí no Sul, de um nazista que foi num shopping e ele falou sobre liberdade. Você não acha que esse termo está um pouco banalizado? A gente não tem que deixar isso um pouco mais com significado em si? E eu queria te perguntar, o que é liberdade para você? Cara, concordo plenamente contigo. Eu acho que banalizaram o significado de liberdade. Liberdade tá, no Brasil, pelo menos, está quase uma libertinagem. Então, gostoso, pô, gostoso. Cara, sucesso, entende? Desde que Não, eu acho que cada um pode gostar do que quiser, desde que isso não interfira na vida do outro. Daí tu já deve imaginar qual que é o meu conceito de liberdade e o limite. Eu acho que não deve existir limite na liberdade, principalmente a liberdade de expressão. Agora, se isso interfere nos princípios do liberalismo, vida, propriedade e liberdade, não é mais liberdade. Então, se a tua liberdade interfere na minha vida, na minha existência enquanto Thailise, por exemplo, tu não tem a liberdade de me dar uma facada. Isso não é liberdade. Ah, mas eu tenho a liberdade de não querer viver com você no mundo. Não. Isso é tua intolerância. Entende? Então, para mim, esse é o limite de liberdade. Agora, tu falar que nazismo é liberdade? Não, não é. E é isso que eu digo. Tu tá entendendo como as pessoas são desonestas com a história? Então, é exatamente isso. As pessoas são desonestas com a história. Elas não lembram o que significou o nazismo na história. Qual foi o reflexo disso para a liberdade? Então, não, o nazismo não é liberdade. Isso vale para o racismo, isso vale para a homofobia, isso vale para todas as coisas. Então, não é. Mas, qual que era a segunda pergunta? Esqueci. Minha memória é ruim. Eu ia te perguntar se você tem alguma frase que descreva a liberdade para você. Eu ia perguntar para você em poucas palavras, o que é liberdade para você?
Cara, e eu vou ter que abrir um negócio, porque tem uma frase que eu gosto, mas eu não sei ela de cor, porque eu acabei de falar que a minha memória é bem ruim, ela realmente é bem ruim, mas eu vou abrir rapidinho aqui, demora acho que 1 segundo. Sem problema. E vou falar pra vocês o que é liberdade. Porque pra mim a liberdade, ela é algo que parte do indivíduo, ela é algo interno de cada um. Eu não posso falar pra você ser livre. Você, Irineu, tem que ser livre. Eu não posso te mandar ser. Então, eu acho que a liberdade, ela é mais ou menos isso, ela é algo de cada indivíduo. E se cada indivíduo entender que ele é livre, e daí vocês vão ver bastante a influência de Rose Wilder Lane, né, sobre isso, se cada um entender que é livre, nós vamos conseguir ter um mundo livre, digamos assim. E eu acho que agora eu não acho mais a frase. Não, mas eu acho que você já falou ela por completo, já. Mais ou menos. Você já conseguiu demonstrar muito bem, já. Era uma frase da Rand, ó. Liberdade. Não pedir nada, não esperar nada, não depender de nada. Então você, enquanto indivíduo, tem que ser livre. Apenas você. Ninguém te deve nada, ninguém tem que fazer nada por você. Ninguém. Ninguém. Criei expectativas. O problema é teu, te vira com a tua frustração. Entende? Eu já me frustrei 1000 vezes na vida e todas as vezes me virei com ela. Então, eu acho que isso é liberdade, em todos os sentidos da vida. E você, Gu, concorda? Então, eu gosto muito da definição do Isaiah Berlin, que foi um grande iluminista. Por mais que eu tenha minhas desavenças, ele tem um livro que se chama Dois Conceitos de Liberdade. Ele coloca a liberdade positiva e a liberdade negativa. Então, a liberdade positiva seria a liberdade para fazer algo, por exemplo, a liberdade de ter algo. Então, eu sou livre para, por exemplo, ter um iPhone. Essa ali seria a liberdade positiva. Mas eu gosto, e acho que seria o conceito mais correto de liberdade, que é a liberdade negativa, que é a liberdade de ausência de coerção. Eu não vou te impedir se você quiser comprar um iPhone. Tá difícil hoje em dia, mas é verdade. Eu não vou te impedir de produzir um iPhone. Então, creio que esse é o conceito de liberdade mais plausível e mais interessante, ao meu ver, né? Que é a ausência de coerção. Thay, queria te perguntar, voltando lá atrás, aquela pergunta que eu tinha feito, a partir de tudo isso que você tem me falado, eu queria saber o que você recomenda e o que você acha que o movimento liberal, para ele crescer, o que ele deveria fazer? Onde que a gente está errando? Eu, particularmente, acho que a gente devia parar de fazer amor com fascista para conseguir chegar na presidência. Mas eu quero ouvir isso de você. O que você acha? Eu concordo com o teu posicionamento e eu acho que é exatamente aí nosso principal erro. Nós acabamos desvirtuando nossos valores, muitas vezes, e nós desvirtuamos ele no principal aspecto que corrompe a sociedade. E a partir disso, o liberalismo acaba sendo negativado pelas pessoas, que é a política. Então, o que aconteceu em 2018, que muitos liberais apoiaram o Bolsonaro, e me desculpa, eu julgo pra caramba, que eu acho que foi um bando de burro de ter feito isso, foi algo que prejudicou muito o liberalismo. Só que Bolsonaro é tão ruim, que ele mesmo consertou o erro dos liberais. E ele conseguiu reverter esse papel e hoje o liberalismo está com uma visão muito melhor no mundo. Mas eu acho que nós precisamos falar mais de liberalismo. Nós precisamos explicar mais o que é o liberalismo. As pessoas, elas acham que o liberalismo ele só parte do princípio de liberalismo econômico e elas veem isso como algo ruim, como se o liberalismo econômico fosse ruim. Mas nós precisamos explicar que o liberalismo econômico é a base de todo o resto do liberalismo. Só vai conseguir ser livre a partir do momento que tiver tua independência financeira. Mas se acabar com o capitalismo, eu vou conseguir ser livre. Não, cara, tu não vai. Tu vai fazer o quê? Vai passar o dia inteiro plantando tua comida. Entende? Então, não. Esses problemas, nós precisamos falar mais, nós precisamos estar mais inseridos nos ambientes. Eu acho que nós precisamos de mais professores liberais, tanto na educação infantil, no ensino fundamental, no médio, na graduação, na pós-graduação, enfim, onde for possível. Nós precisamos ter liberais no mercado de trabalho, nós precisamos ter liberais
fazendo ação social. Nós precisamos ser liberais em todos os lugares, em todos os espaços possíveis, falando de liberalismo, demonstrando aquilo na prática. Tem uma frase do Ivanildo que eu gosto muito e eu sempre utilizo ela, sempre, e ela é uma das minhas bases. Nós precisamos ser os maiores exemplos de liberdade. E isso não vale só para nós três que estamos aqui, isso vale para todos os liberais. E quando eu falo de maior exemplo, não significa fazer campanha política para o Bolsonaro. Então, é isso que nós precisamos entender a base do liberalismo, os valores do liberalismo e realmente viver isso. E não, como diz a Marise, não cair no discurso político esquerdista apenas para comer o churrasco deles. Então, nós precisamos manter os nossos valores. E nós não mantemos. E a própria ideia de não manter os nossos valores é colocar uma política pública de absorvente grátis, que está rolando aí, falando que isso é algo liberal, sendo que seria algo liberal se essas pessoas que estão lá batalhando para ter uma política pública se juntassem com a sociedade civil, com um grupo de indivíduos livres, fizessem arrecadação e doassem esses absorventes. Isso é liberalismo. Não tu colocar isso nas mãos do Estado. Isso é liberalismo. Ação individual, grupo organizado por livre iniciativa, não controle estatal, não dependência estatal. Então, nós precisamos estar dentro de todos os espaços, mantendo os nossos valores e sendo os melhores exemplos de liberdade possível. Palmas, palmas. No final, nós precisamos de mais Talises, né? Eu acho que mais coordenadores da CFLB como um todo, eu acho que seria muito bacana. É um bom ponto. Bem, o tempo está passando, mas tem alguma outra pergunta para finalizar, Irineu? Eu queria que você indicasse para... Uma pergunta não polêmica, mas é uma coisa que eu pensei, eu falei, mano, eu quero ouvir isso da Thalys, cara. Eu queria saber qual é a coisa menos inteligente que você faz quando você não está estudando. Ah, não, isso todo mundo sabe, quem me segue nas redes sociais, mas eu não considero algo menos inteligente, eu acho isso muito inteligente. Só que em outra perspectiva do que o mundo hoje considera inteligente. A coisa menos inteligente que eu faço é assistir filme romântico clichê, porque o meu sonho de vida é escrever um romance clichê. Na realidade, eu queria viver um romance clichê para transformar ele em livro. Vamos ver se um dia acontece. Mas eu acho que é... Desculpa, pode falar. Eu acho que essa é a coisa menos intelectual. Eu acho que eu não vou utilizar inteligente, eu vou utilizar intelectual que eu faço. E falando em filme, sugere um pra gente aqui. Nada a ver com política, nada? Não, nada a ver com política. Eu não quero saber de política, mano. Só um filme. Fala, mano, eu quero um filme que, mano, que move o teu coração. Você fala, mano, tá passando na TV, eu vou parar tudo que eu tô fazendo agora, eu vou assistir. Dane-se. Dane-se prova amanhã, dane-se emprego, eu quero assistir isso aqui. Como eu era antes de você. Anotado. Como eu choro com esse filme. Sério. Eu choro muito com esse filme. Ele é muito bom. Mas tem mais também, mas esse é pesado. Esse é o top de linha. Esse é o top de linha. E, antes de finalizar, aproveitando o gancho do filme, apresente aí para nós um livro que você acha que não pode faltar na estante de alguém que se interesse pelas ciências sociais, pela ciência política, sociologia, filosofia, ou até um autor que você acha que não tenha tanta visibilidade, mas você acha que merece ser conhecido. Ah, não, o livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Então, indo no gancho do Damas novamente, eu acredito que nós precisamos valorizar mais o trabalho de Hannah Arendt. Precisamos ler mais as suas obras, precisamos entender melhor a filosofia, tanto que ela foi a maior filósofa do século XX, e acaba que o liberalismo como um todo, ou os liberais como um todo, eles acabam abandonando um pouco ela por conta da influência que ela tem, né? Porque ela tem influência de todos os âmbitos, de comunista, de nazista, enfim, do que vocês quiserem. Ela tem influência intelectual de todos, mas a filosofia dela é algo muito importante. Ela bateu de frente tanto com os ocidentais, digamos assim, como um todo, como com o próprio povo judeu, e ela era judia, quanto com todo o resto. Então, nós precisamos valorizar um pouco mais ela, e a obra dela, que eu acredito
ser a base para nós, defensores da liberdade, ou estudantes de ciências sociais, ou qualquer pessoa que não quer o totalitarismo de volta no nosso mundo, digamos assim, é Origens do Totalitarismo. Essa obra tem que ter na estante de todas as pessoas. Todo mundo deveria ler essa obra. Todo mundo. E daí casa muito com o que Rose Widerlane fala. Em Origens do Totalitarismo, tu consegue perceber como o indivíduo tem medo da responsabilidade. Bem. Extremamente satisfeito. Você quer falar mais alguma coisa, Thay? Vou tirar 2 minutos para fazer o que eu tinha te prometido. Vou contar mais uma história polêmica da universidade. Verdade. Mais uma história polêmica. Quando eu me assumi, digamos assim, liberal, eu criei uma página que não existe mais no Instagram, onde eu juntei liberalismo com coisas do cotidiano. Que a antropologia, na realidade, é isso, só que tu contando isso para outras pessoas. Então eu gostava muito da antropologia e eu acabava pegando isso e juntando essa questão do cotidiano com as ideias liberais. E eu escrevi um texto sobre Hayek, e uma das meninas que tinham me cancelado no Instagram, ela me mandou um super texto falando que Hayek era indefensável, que Hayek isso, que Hayek aquilo, que como que eu não tinha vergonha de juntar antropologia com Hayek, enfim. Foi muito, muito, muito pesado o que ela falou, muito pesado mesmo. Eu respondi com educação, mas aquilo mexeu muito. Quando eu li aquela mensagem, eu percebi que defender a liberdade é algo muito perigoso. Eu não digo perigoso que alguém amanhã vai te dar um tiro. Não, não é isso o perigo. O perigo é algo, vem mais voltado ao psicológico. E todo mundo sabe quando o psicológico ele não está estável, todo o resto não vai estar. Então, esse foi uma situação bem complicada, uma situação bem delicada. E diante disso, recomendo que todo mundo faça terapia, porque se não fosse terapia, eu não sei como é que eu teria saído dessa situação. E pensem muito bem quando você for... primeiro, não faça isso, mas se um dia tu perder o bom senso e entrar na privacidade de alguém, pense muito bem como tu vai fazer isso. E não faça isso se a pessoa não tenha te autorizado a entrar na privacidade dela. Agora encerramos, eu já fiz o que eu prometi. Eu acho que foi maravilhoso esse encontro, já estamos esperando os próximos já com você. E, Thay, na moral, eu sempre conversei com você pelo WhatsApp, sempre entregando os textos, espero que você tenha gostado também do último que eu mandei. Não sei se você chegou maravilhoso, polêmica, aguardem. Sempre. Mas realmente é um prazer muito grande te conhecer de verdade. Eu acho que essa foi a primeira vez que eu tive a oportunidade tanto de conversar com você, tanto com o Gu, e está sendo realmente uma honra aí estar com o Gustavo, estar com você nesse novo quadro do Damas. Aí eu tenho certeza que muita coisa boa vai vir. Muito bem, muito obrigado, Thalise. E é isso. Últimas palavras? Sim, eu quero... vou fazer a Stephanie chorar, na realidade, agora. Eu quero agradecer a Stephanie, eu sempre disse para ela que ela foi a primeira pessoa a acreditar que eu tinha capacidade de entregar bons resultados. Então, tudo que eu estou vivendo hoje, dentro da CFLB, fora da CFLB, minha evolução como pessoa, ela nasce na Stephanie. Então, eu quero deixar esse agradecimento especial a ela. E também... quero agradecer vocês pela oportunidade, quero agradecer o Damas por sempre confiar, e vocês estão lá, vocês sabem que a confiança dentro da gestão do Damas, ela realmente existe, é a base do nosso trabalho, e também quero agradecer ao meu excelentíssimo querido professor, que quando precisa puxa minha orelha, mas está sempre ali me incentivando a melhorar, e também todo mundo que defende a liberdade, seja qual espaço você esteja, e se você não defende, por favor, venha para o lado de cá, que a vista é trabalhosa, mas é bonita. Então é isso. Até mais, terrinhos. Até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.